alunos, muito bom estar com vocês mais uma vez. Nós estamos hoje na nossa 158ª aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui para colaborar com vocês naquilo que eu posso, naquele pouquinho que eu conheço dentro do que eu aprendi ao longo da minha vida acadêmica. Por falar em vida acadêmica, eu quero parabenizar mais uma vez a todos vocês por estarem aí prestigiando as nossas videoaulas. Isso demonstra o quanto vocês são especiais, o quanto vocês merecem o nosso apreço, a nossa admiração, porque vocês estão cuidando do intelecto de vocês e demonstrando o quanto vocês compreendem esse momento pandêmico bem delicado pelo qual todos nós estamos passando. Não somente a nível nacional, mas internacional, o mundo inteiro vivencia isso. Então, as aulas remotas foi uma possibilidade aí da gente continuar os aprendizados, ok? Então, vamos ver o que preparamos para a nossa aulinha de hoje. Já estão aí com os cadernos de anotações, caneta, lápis, borracha para fazer os exercícios, porque assistir as videoaulas é importante, mas também é importante fazer os exercícios para que a gente possa, de fato, se apropriar dos conceitos que são trabalhados durante as aulas, que são aí os componentes curriculares selecionados para enriquecer o intelecto de vocês. Vamos começar então, galera? Então, observem aqui, leiam comigo os objetivos da nossa aula de hoje. Consistem em conhecer os elementos composicionais dos telejornais e das notícias radiofônicas, revisar as variações linguísticas e reconhecer as imparcialidades e os sensacionalismos presentes muitas vezes nas notícias televisivas. Então, eu trouxe para vocês aqui, olha, um conceito, o que são os telejornais? Trata-se de programas que trazem notícias e reportagens sobre os mais variados assuntos. Utilizam-se de imagens, vídeos, entrevistas, etc., dentre outros recursos. Há um apresentador, via de regra, denominado de âncora no meio jornalístico. Então, o apresentador, a gente chama ele de âncora, Essa é uma palavra que está lá no vocabulário do meio jornalístico, no vocabulário do meio midiático, Algumas palavras recorrentes nesse meio são vinheta, que a gente vai trabalhar um pouquinho para ver o que significa, embora já tenhamos trabalhado em aulas anteriores, mas a gente vai fazer revisão, Logotipo, âncora e repórter. Vamos aprender um pouco mais sobre as notícias radiofônicas. Então, o rádio é um veículo de comunicação que resgata uma das características primárias da condição humana, a oralidade. Por meio dele, as mensagens ganham alto poder de abrangência, dado o baixo custo de transmissão e a capacidade de transpor barreiras geográficas e sociais. Assim, o rádio se configura como um poderoso meio de comunicação de massa que leva ao público entretenimento e informação. É interessante a gente observar aqui nesse texto, no momento em que consta que o rádio ele tem um baixo custo de transmissão. Então, por esse custo ser baixo, não ser um preço tão elevado, ele tem essa capacidade de transpor barreiras geográficas, ou seja, não importa em que localidade do planeta a pessoa esteja, ela consegue ouvir, ela tem condições de ouvir um rádio, e sociais, também não importa a sua condição econômica, não importa as condições de poder aquisitivo, porque ele tem um baixo custo, é fácil para as pessoas adquirirem o rádio para poder se manter informado e também ter entretenimento, e os demais programas possíveis pelos meios radiofônicos. Vamos agora explorar, galera, um pouco do vocabulário presente no telejornalismo. Então, quais são as palavras, os termos, as expressões, os vocábulos que constituem aí esse meio do telejornalismo? Por exemplo, vinheta. Vinheta trata-se de um som utilizado nos intervalos comerciais de um programa de rádio ou de televisão. Pode ser uma pequena música, um texto ou um filme, um fragmento de filme, bem conhecido por muitos, e é utilizada para destacar o programa. A emissora ou o patrocinador em questão aparece ao concluir e ao iniciar um novo bloco de apresentação, como aqui no Aula Paraná. Então, eu vou convidar vocês para experienciar aí essa habilidade auditiva e reconhecer o que venha a ser uma vinheta. Ok? Vamos ouvir então um pouquinho aqui para a gente se lembrar. Yeah.
Então, galera, vocês ouviram, né? Tiveram aí essa experiência. Então, isso que a gente chama de vinheta no meio telejornalismo, né? Do telejornalismo. Vocês provavelmente já se lembram de outras vinhetas de vários programas de rádio, de televisão, né? Então, aqui, inclusive, eu trouxe para vocês o logotipo, que vocês também já conhecem, né? Das nossas Aula Paraná. É bem familiar de vocês devido ao número de vezes que vocês acessam aí os aplicativos ou assistem às videoaulas pela televisão, sempre vocês veem aí esse logotipo que é aí uma logomarca da Aula Paraná. Percebam que nós temos aqui várias ilustrações, várias imagens, ícones que representam a linguagem não verbal, né? E também temos as palavras aqui que compõem a linguagem verbal, né? Então, as palavras, linguagem verbal. Os ícones, as imagens, os desenhos, as ilustrações, linguagem não verbal. E a fotografia também da estudante ali, né? Que constitui mais um elemento da linguagem não verbal, ok? Então, continuando agora as nossas reflexões sobre os vocabulários, né, presentes nesse meio multimediático, né, a gente tem então que o âncora, né, no âmbito do jornalismo, essa palavra se refere ao jornalista que apresenta um telejornal. Este profissional coordena e narra os acontecimentos, fazendo a ligação e o equilíbrio dos vários elementos transmitidos, como, por exemplo, repórteres ao vivo, convidados em estúdio, reportagens gravadas, etc. E o logotipo, ou logo, é o conceito da área da publicidade, marketing e branding, que consiste na representação visual ou gráfica que identifica uma marca ou uma empresa, né? No exemplo de hoje, a gente trouxe aí a nossa marca registrada, a nossa logo do Aula Paraná. Com relação, pessoal, à variação linguística nos telejornais. Então, observem que a maioria dos jornalistas, dos âncoras, né, dos repórteres, utilizam a variante padrão dentro da norma culta. Então, eles evitam, né, utilizar aí expressões idiomáticas, gírias, no momento em que estão elaborando a fala deles. Procuram sempre falar o português dentro da norma culta, né? A variante informal pode ser utilizada, às vezes, pelos entrevistados, né? Dependendo também do nível de escolarização do entrevistado, do nível de letramento, ele vai se utilizar da variante informal, né? E vai ser igualmente respeitado, porque o que vale é que ele consiga transmitir a informação, consiga dialogar de forma que as pessoas compreendam as mensagens da fala dele, do discurso dele, né? Então, independente ali de utilizar a variante padrão ou a variante informal, ele merece todo o nosso respeito sempre, né? Qualquer pessoa. Também, às vezes, a variante informal, também conhecida como coloquial, né? Eu posso chamar tanto de variante informal como variante coloquial, não é utilizada, via de regra, pelos repórteres, apresentadores e ou âncoras. Nem sempre, né, pessoal? Por isso que foi colocado via de regra. Pode ser que haja exceções, né? Às vezes, alguns jornalistas, alguns âncoras, em alguns momentos, utilizam algumas gírias, né, dentro de um determinado contexto de enunciação, dentro de um determinado momento de fala deles. Vamos para o nosso primeiro exercício da aula de hoje. Que gênero discursivo mais se utiliza nos telejornais? Agora que vocês estão com a memória aí bem, né, atenta aí. Alternativa A, linguagem escrita formal, B, oral ou C, poética. Um tempinho para vocês assinalarem uma das alternativas.
Retornando então, pessoal, observem que quem assinalou a letra B acertou essa questão, né? Então, qual que é o gênero discursivo que mais se utiliza nos telejornais? A gente tem a modalidade da língua oral, ou seja, a nossa língua falada, né? Então, essa é a alternativa correta, ok? E agora, qual variação linguística é mais utilizada pelos apresentadores? Será que seria a variante padrão, como sugere a letra A? Ou a letra B, a variante não padrão? Quem sabe a C, variante que revela um tom coloquial. Lembrando que coloquial é o mesmo que informal. Um tempinho para mais essa. E aí, pessoal, quem acertou essa assinalou a letra A, a variante padrão, né? Então, a variação linguística mais utilizada pelos apresentadores é a variante padrão, né? A norma culta da língua portuguesa, né? Dentro daquele português da gramática normativa que a gente vem aprendendo nas escolas, certo? Vamos agora analisar o que significa a palavra sensacionalismo dentro dos meios de comunicação televisivos, né? Dentro dos telejornais. Então, sensacionalismo é a apresentação de informações de maneira tendenciosa, com o intuito de causar fortes reações no receptor da mensagem. O sensacionalismo é um método utilizado pelos meios de comunicação para gerar interesse no público e, assim, aumentar a quantidade de receptores. O sensacionalismo isento de verdade, será que existe? Né? Então, fica aqui uma reflexão para a gente analisar. Né? Então, vejam que a palavra tendenciosa nos remete a aquela coisa intencional. Né? Então, alguns fragmentos, alguns aspectos ali do que aconteceu, do que vai ser narrado no telejornal, são ressaltados, né? Dá mais ênfase para determinadas situações que aconteceram dentro de uma notícia, dentro de uma reportagem. E aí, de forma que muitas vezes acaba caindo nessa ideia do sensacionalismo, que é muitas vezes criticada também por muitas pessoas, né? Por muitos críticos aí da área dos meios multimediativos, ok? Então, vamos analisar a diferença entre imparcialidade e sensacionalismo. A imparcialidade ocorre quando o apresentador ou o âncora narra os fatos de acordo com a verdade dos acontecimentos, sem dar muita ênfase a determinada situação, né? Então, o âncora não fica ali enfatizando uma determinada situação que aconteceu, né, durante aquela reportagem, durante aquela notícia. Já o sensacionalismo ocorre quando é dada uma ênfase, né, uma maior importância em determinada situação.
provocando uma emoção maior no telespectador. No entanto, pode distorcer e influenciar a análise sobre determinadas realidades. Agora vamos para a nossa atividade referente a isso que a gente discutiu. Existem críticas ao jornalismo sensacionalista. Explique a afirmação na frase a seguir. Sensacionalista, um jornal isento de verdade. Então eu vou dar um tempinho para vocês analisarem aí essa questão do sensacionalismo nos jornais. Existem sim muitas críticas, principalmente quando se refere a situações em que as pessoas estão sofrendo por determinado acontecimento. E aí a equipe da reportagem opta por ficar dando importância a esse aspecto do sofrimento das pessoas que estão vivenciando a situação, às vezes no momento de uma entrevista e etc. E aí existem sim críticas com relação, às vezes, até aos familiares das vítimas ou determinadas situações que as pessoas sofreram, de se sentirem desconfortáveis, de se sentirem desrespeitados. Então pensem um pouquinho nisso que a gente vem discutindo sobre o sensacionalismo, e com base nos conhecimentos adquiridos ao longo da experiência de vocês, elaborem aí uma resposta para essa questão.
Retornando então, pessoal, observem que é uma proposta, né, uma sugestão aqui de resposta seria a gente afirmar que a frase afirma, né, que os jornais sensacionalistas podem não apresentar a verdade dos fatos tal como eles ocorreram, né? Então a gente tem ali grafado na cor vermelha, embaixo do sensacionalista, né, uma logomarca, um jornal isento de verdade, né? Se a palavra isento significa que é algo que não existe, que não aparece, então a verdade não está presente nesse tipo de jornal sensacionalista, né? Vamos retomar aqui rapidinho as diferenças entre imparcialidade e sensacionalismo. Então, quando que o jornal é apresentado de forma imparcial, né? Ou seja, com muita objetividade e com veracidade, com muita fidedignidade aos fatos tais quais eles ocorreram. Observem aqui, a imparcialidade ocorre quando o apresentador ou o âncora narra os fatos de acordo com a verdade dos acontecimentos, sem dar muita ênfase a determinada situação, né? Então, ele é conciso na apresentação, ele traz com muita objetividade as situações que aconteceram da mesma forma como elas aconteceram, né? Ele traz a verdade sem trazer essa dimensão sensacionalista para causar tanta emoção, né? Mexer ali com os elementos sinestésicos do telespectador ou do ouvinte, né, no caso das notícias radiofônicas. E já o sensacionalismo ocorre quando é dada uma ênfase, uma maior importância em determinada situação, que provoca uma emoção maior, tanto no telespectador, se ele estiver assistindo a um telejornal, quanto também no ouvinte, se ele estiver ouvindo lá uma notícia radiofônica, né? No entanto, pode distorcer e influenciar a análise sobre determinadas realidades, né? Então, se é dada ênfase a um determinado acontecimento, para provocar essa emoção maior na pessoa que está ali, né, como interlocutor, o que acontece? De certa forma, pode haver ali uma distorção, né, e uma influência na forma como esse leitor, na forma como esse ouvinte, esse telespectador vai analisar as realidades, certo? E agora, pessoal, vamos ver aqui, então, o que a gente estudou nessa aula, né? Para a gente já ir finalizando aqui, vamos fazer um breve resuminho. Então, a gente conheceu os elementos composicionais dos telejornais e das notícias radiofônicas, né? Analisamos um pouquinho ali das diferenças e similaridade entre essas notícias, essas reportagens, esses programas, tanto de televisão quanto de rádio, né? Também fizemos ali uma breve revisão sobre as variações linguísticas, né? A variante padrão da língua portuguesa, a variante informal, coloquial da língua portuguesa e como que elas aparecem, né, nesses programas. Aprendemos sobre a diferença entre imparcialidade e sensacionalismo, né? Agradeço imensamente a participação de todos vocês, envio aquele abraço virtual a todos.